Bom, atenção para... Agora nós vamos comentar a saída do Tite, o futuro do Flamengo, mas também numa ordem cronológica dos fatos. Lembrando, Bubu, que eu acabei de receber um recado aqui da direção, diz que você está respaldado, tá? Hoje. Estou respaldado. O respaldo aqui da mandou? direção, da produção, é constante. Ok, é diário, então eu tô tranquilo, tô seguro aqui. Diga, Zé. Produção, você foi o Galindo que fez a tela? Foi. Quem fez a tela, parabéns. Foi o Galindo. Tela sensacional. Só ia pedir se... Eu não sei da pauta, não sei se tem. Claro, pode falar. Se vocês podem somar. Nós temos uma tela. De quem é. Eu sabia que você ia pedir isso, porque isso é bom. Não, multas e quem passou. Você vai ver que impressionante. Todos esses caras aqui tem uns... Impressionante é não ser pra mim. Pô. Cara, o Paulo Souza... Agora... Só pra o Zé. Paulo Souza teve um aproveitamento melhor no Flamengo do que o Tite. O Dorival teve, o Renato Gaúcho teve, mas o Paulo Souza... Eu só queria aquele telão do Paulo Souza que ele saiu com colocou aproveitamento melhor. Lembra? Com um telão lá de quantas polegadas? Bom, e vocês acreditem que cara... O negócio tá bom. Ô, Zé, quem quase ficou um ano foi o Tite, o único. O resto todo mundo bateu aí, ficou uns pouquinho, ficou um pouco, alguns meses e tal. Ô, Pedro, eu aqui, ao longo das últimas edições, últimos episódios do Futebol 90, que é um verdadeiro show, esse programa aqui, você gosta dessa? Nós falávamos sobre o Vale Brinquedo, que eu falei, será que o Tite pega o Vale Brinquedo da empresa para pegar aquele voucher? É o voucher, né, Zé? Que pega lá, leva na loja, troca por um brinquedo, um desconto. Aí a gente fazia as contas, não, acho que o Vale Brinquedo ele pega. Talvez ele não coma castanhas, não pegue a cesta de fim de ano. Nem o Vale Brinquedo ele pegou. O que mudou nesse caminho todo, nesse processo? Como é que foram os últimos dias? Pelo menos um saquinho de São Damião, sexta-feira. Foi a saideira, né? Mas não é para responder? Sim. Ordem cronológica, claro, não pediu assim o apresentador? São Cosme e São Damião, depois tem Dia das Crianças, Isso. ia ter a cesta de Natal, recheado. Halloween. Outubro é o mês mais legal do ano. Virar o ano, Halloween. Oktoberfest. Outubro é o mês mais legal do ano, disparado. Eu tentei, Seu aniversário. Também, mas ele quer falar muito. Mas calma, já você vem com tudo, com pirotecnia nos comentários. Pirotecnia nos comentários. Pedro, o que mudou, cara? Muda... Uma coisa não muda, né, Edu? A falta de convicção. O que muda é o que se pensa do dia para a noite. A diretoria garantia para quem você falava, conversava, Respaldo. que independentemente do resultado contra o Peñarol, ia pelo menos até a semifinal. Aí, eliminado contra o Peñarol, o Bubu já cantava, ele já estava doido, o Bubu estava ansioso pela demissão. Aí... Não, então agora a gente está avaliando a situação do Tite, mas até o fim de semana ele vai seguir, como seguiu. Aí ficou uma dúvida, mas fim de semana ele pode tropeçar e acabar demitindo. Não, a gente vai avaliando, dia após dia. E eu acho que o beijo da viúva, né? Eu acho que o golpe final foi não só o jogo de ontem, até o que a gente traz de informação, né? Foi o ambiente. O ambiente. Ninguém sentiu que tinha força para mudar, porque virar a página... O que aconteceu com o São Paulo ontem, né? Só para tentar traçar um paralelo. São Paulo me parece que tenta virar a sua página. Desculpa, é que eu vi um número aqui do Vitor Pereira que não tem como não falar, meu Deus. Do dinheiro, quanto valeu cada jogo, 15 milhões de rescisão. Ô Zé, 15 milhões. Quando entrar a tela, nós semana? vamos fazer uma conta aqui. Ajudava pro Dia das Crianças? Nossa. Eu vou viver 5 vezes, trabalhar 10 vezes e eu não vou conseguir. Não é também assim, salário não. Um aninho 8 vidas. Um aninho teu já bateu sei isso que eu sei. Um aninho teu já tem. Então o que acontece? Se imaginava que o jogo do fim de semana, com uma tentativa, volta ao Rio, virada de página, vitória em Brasileiro, que a coisa poderia mudar o ambiente. Saco de nada disso aconteceu. O Flamengo vem quase que num velório desde quinta-feira e ontem mesmo vencendo continuava um velório dentro do vestiário. Aí a decisão do Marcos Braz olhou e falou, olha, não dá para esperar mais até o tal primeiro jogo, né? Que não era nem até o segundo jogo, era pelo menos até o primeiro jogo. Do dia 2 contra o Coisa. Demorou para confirmar, né? Isso aí também a gente vai falar depois, né? Como é que funciona. Funciona? Então virou e falou, é hora de trocar agora porque nada está acontecendo. Tite não mobiliza mais o vestiário já não compra mais as ideias, há todo um clima de velório, então é a chamada busca pelo fato novo, né? E o Flamengo precisa desse fato novo, uma vez que todo esse momento de desgaste é um desgaste também eleitoral para a situação, para a diretoria, para quem o Landim quer fazer sucessão. Tem esse componente eleitoral, tem essa falta de convicção, tem o que você pensa hoje que já não vale para amanhã. Ontem de manhã achava-se que uma vitória poderia mudar o ambiente, nem a vitória mudou, então à noite já se resolveu que não era mais tempo de ter o Tite ou adiar essa troca. Porque eu acho que desde que o Flamengo é eliminado para o Peñarol, a demissão deixou de ser o si, né? Passou a ser o quando. Exatamente. Eu achei até que ele cairia depois do Peñarol. O si, eu acho que começa com a eliminação na Copa do Brasil pro Palmeiras. Ali eu acho que o si já existia.
Porque havia uma cobrança muito grande por parte da torcida, boa parte da torcida no apelo da Copa do Brasil pro Palmeiras. Não, que o Palmeiras, o jogo contra o Palmeiras, tá querendo dizer? O jogo contra o Palmeiras. Se ele fosse eliminado... Ali acho que já existia um si. Ele é eliminado, mas ainda tem uma Libertadores contra o Peñarol que podia gerar algum fator ali de motivação, o time jogar mais, e não aconteceu. E aí, no caso, ele passa... E aí eu acho que aí muda pro quando. Aconteceu, né? Nunca aconteceu. Uma pressão que era só fora, o muro para fora, ele passa a ser intramuro, né? Então acontece que o resultado não vem, a mobilização não acontece, a página não vira. Então temiam que pudesse complicar ainda mais numa derrota. E o resultado até veio contra o Atlético Paranaense, Exato. né? Mas veio numa circunstância que fala muito do que foi o trabalho do Tite no Flamengo. E tem um detalhe, né, Zé? Ali onde ele coloca assim o Só all-in, tava mobilizado a igual o frase, Bubu, né? a frase que eu acho que essa... A gente fala tanto da questão da Ali comunicação, é um mas essa... desespero, né? Eu Ali acho é que ali desespero. foi o all-in, né? Falou, opa... Ali, boa tarde a tarde, todos, Zé. Bubu, boa tarde, Pedro, Nath, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É. Ali eu acho que foi o desespero, né? Tanto que quando ele fala, eu acho que nós falamos aqui, falou assim, ó, eu nunca vi o Tite falar e pedir para ser cobrado dessa forma, ou prometer esse tipo de situação. Ali é o desespero, né, que me deixou surpreso, porque pela experiência que tem o Tite, pela bagagem que tem em relação ao futebol, porque ele foi jogador de futebol antes, né, de se tornar treinador, com toda a história de treinador. Ele dá uma entrevista daquela, no pós-jogo, que foi péssimo, foi horroroso como resultado, né? Até pelo que nós tínhamos assistido no jogo. Aí promete, pode me cobrar. Aí você chega no jogo seguinte, não faz um gol e o time é desclassificado, ali é a questão de você assinar a demissão. Você só está ali esperando, assina a demissão aqui, vamos ver o resultado do jogo. E aí não teve jeito. Eu acho que se eu fosse o Tite, eu falei aqui sexta-feira. Falei antes disso. Falei, olha, se eu fosse o Tite, estaria descansando, com todo respeito ao dinheiro que ganhou, isso ele fez por merecer e tal. Estaria com a minha esposa, viajando, curtindo o netinho, sabe? Aproveitando aquilo que o futebol proporcionou a ele nas questões financeiras. Não estaria me sujeitando a esse tipo de situação, até porque ele já vivenciou muito. E assim, era carta marcada. Eu só não entendi por que a diretoria do Flamengo não o demitiu na volta do jogo do Uruguai. Ou também porque o Tite não pediu demissão. O Tite até é um pouco mais compreensível, porque tem a multa, eu não sei como é que é a questão de cláusula, se ele tem que pagar multa ou não, se ele teria que pagar multa ou não, tal. Mas assim, eu não entendi por que não foi mandado embora antes. Nós havíamos comentado aqui na sexta-feira que ele já estava fora do Flamengo, né? Só estava esperando esse jogo para ver o que ia acontecer. E só para lembrar que a multa do Tite era até acabar o contrato. Então, se ele saísse agora, ele teria mais 3 meses de salário na conta dele. Então, pelo menos que eu li na semana passada, eu falei, era 8 milhões Deve ter caído já. 8 milhões e 300. Até o fim do ano, 3 meses. Agora já é menor. Bom, a gente já está em outubro, é isso aí. Mas outubro é ele. Outubro não, quando ele foi amanhã. demitido, De amanhã, quando é 24 horas, hoje, meia-noite, começa o mês mais legal do ano. Muito Meia-noite e obrigado. Agora, mais legal do ano. ô Rodrigo Bueno, você Halloween. sabe que é injusto também dizer que o Tite não performou no Flamengo, afinal de contas ele ganhou o Carioca. Que isso? Ué, ele não ganhou o Carioca? O Paulo Souza ganhou também? Quem ganhou? Não, tudo bem, mas ele foi campeão lá. Abel A diretoria Braga não queria o título. ganhou. Quantos técnicos ganharam o O Campeonato Rogério Carioca? ganhou o Brasileiro, Supercopa, então, e aí? Carioca. Foi pra rua. Não, tudo aí, bem, mas amigão? tô dizendo que ele ganhou o Carioca que queriam tanto, não queriam, Pedro? Queriam O naquele título momento, da, né? Tinha, mas tinha o ano pela frente ainda. Né? Inclusive, tem um meme que o Tite, ele ganhou o Carioca e ele deu a medalha de campeão Pegou de pro volta. técnico do Nova Iguaçu, porque fez um grande trabalho, não sei o quê. Agora, pra ele ter alguma coisa de vitória no Flamengo, ele acha que ele vai pedir a medalha de campeão carioca de volta. Ah, não, desculpa. Você tá muito faceiro hoje, eu tenho notado. É uma característica minha. Não, mas não, depende eu não do dia. entendo. Hoje, Vocês Depende sabem, do vocês me dia, conhecem. Depende O senhor do tá dia. assim porque o senhor acertou uma previsão. É isso? Por isso que. Eu torço pra mim. Então, Então aqui ninguém se gosta, ninguém gosta de Como é ninguém. que é? eu torço Você pra não mim. gosta de ninguém. Aqui não, no porque Ele já programa. deixou claro que As não pessoas tem essa torcem pra um coisinha. time, às vezes torcem, né, pra um jogador, tem um ídolo, torcem... Que loucura. Eu torço pro meu sucesso, é impressionante. Então eu torço pelo Pô, meu cuidado, acerto. Isso aí vai te... Não, Vai ficar, não, mas é assim. vai se afogar nisso. Quando um comentarista faz alguma observação, uma análise, ele fica torcendo depois pra dar certo. Ele fala assim, eu acho Cara, ele tá- que esse técnico não vai dar certo. Você acende vela pra dar? Não precisa. Assim, Tem já sou doentes, protegido, ele já tem tenho uma doentes. proteção natural. Então, assim, quando o Tite assumiu,
Você não era o apresentador desse programa. Exatamente, não Você era. não era, quase um ano atrás. Tu completei E aí 6 nós meses chegou, agora. Aí, Tite vai dar certo no Flamengo? Eu fui a voz solitária. Eu falei, olha, qual era a porcentagem, né? Qual é a chance de o Tite dar certo? Eu falei 40%. Aí todo mundo... Nossa, tal, meu Deus, o que é isso? Hoje ele tá É o maior técnico do Brasil. Eu te entendo. Eu Com te o entendo melhor que eu falei no mundo, Sport não é? Center. Eu Com te o melhor entendo. elenco. Todo mundo não, o Zé falou. investimento. Também não falei isso, Ele não. vai assumir antes pra preparar o time pra próxima Ele não temporada. falou, ele não tem falou. como dar errado isso Ele aí. não tal. falou. Eu falei, olha, tal. E todo mundo ficou olhando pra mim assim, né? Como é que fizeram de susto? Ai, o Tite vai dar errado no Flamengo. Então, assim... Tá bom. Aí, Agora, por não que é que... Mas Então, o erro tá onde? Quem foi Eu buscar não o tô Tite torcendo ou contra o o Tite, eu tô torcendo a favor de mim. Então, não, Se eu imagina falo, aí, Pedro. a Holanda vai ganhar a Copa, eu vou ficar torcendo para a Holanda ganhar a Ok. Copa, entendeu? Você Mas deixa eu fica te perguntar uma coisa. O erro Mas deixa eu te falar, maior... Pedro, eu tô falando, você não fala baseado em algo? Você fala pra ver qual é, depois torce? Não, minha experiência, por Como é exemplo, assim, Minha experiência. eu não conseguia unir Tite e Flamengo. Não houve Por quê? identificação. Não deu match. Não tem identificação. O Tite é um bom profissional. Não deu né? match, Tem deu- muitas virtudes, muito mais virtudes do que defeitos. Não é? Ele não é perfeito, não é santo, como algumas pessoas colocaram lá algum ninguém tempo é, né? atrás. Mas Né? ninguém é. Ninguém Então, é. assim, o Tite, não tenho nada pessoal contra ele, torço pelo sucesso dele. ele que sim, arrume Estamos um- vendo, estamos Estamos vendo. vendo o quanto Mas você assim, torce pelo eu estamos- falei sempre dessa dificuldade. E acho que é o momento do Tite. O Tite está certamente acompanhando a gente, vai acompanhar alguns sim. programas, mas sobretudo o nosso, Claro. né, que é o que dá muitos conselhos. O Tite precisa se reciclar. Na tua opinião? A gente tá pegando muito viés do Flamengo. Por que o Flamengo... O Tite foi demitido pela nação no jogo de ida contra o Peñarol. Ali acabou. Eu vou lembrar no começo do ano, o São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino. Eu falei, o Thiago Carpini caiu ali. A torcida do São Paulo demitiu o Carpini contra o Novo Horizontino. Acabou ali, acabou. Ele virou um zumbi, um morto-vivo. O São Paulo foi demitir ele 2 semanas depois, quando começou o Brasileiro. O Tite estava demitido. Ele estava fora do Flamengo no primeiro jogo contra o Peñarol, que perde por 1-0. Ali, os flamenguistas, olha, são muitos, né? Mais de 40 milhões, sabe, não aguentavam mais o Tite. Por ali já acabava ali, até para chegar outro cara e tentar salvar a situação no jogo da volta, que não deu. E aí, no desespero, ele vai lá, promete que vai fazer gol e não faz. Então, o Tite... Ele falou que não prometeu. Mas prometeu. Então, assim, o Tite chegou no Flamengo como mentiroso, porque ele tinha falado, quando ele estava desempregado, numa entrevista ele falou... As fortes. Não, mas ele falou, pode me chamar de mentiroso. Se eu assumir um time no Brasil em 2023, pode me chamar. Eu chamei, muita gente chamou. Ele pediu a mesma coisa, podem me cobrar. O Flamengo vai lá e vai fazer um gol, podem me cobrar. Aí todo mundo cobra. Então ele saiu chegando, podem me chamar de mentiroso, e foi chamado assim, e saiu falando, podem me cobrar, saiu cobrado. Então o Tite precisa repensar coisas como treinador, porque ele teve 2 Copas do Mundo, 6 anos de seleção brasileira para encantar esse país. Fazer um tipo de jogo que agrade, mesmo que não tivesse conseguido conquistar o título, mas que tivesse cativado as pessoas. Aí ele treina o time mais poderoso da América, e eu acho que aí a mosquinha picou ele. Pô, vou treinar o Flamengo, tudo de bom, ganhando dinheirão, cheio de jogador bom. Eu indico jogador, eu contrato. Eu peço pré-temporada nos Estados Unidos, eu vou. Eu quero poupar jogador em um monte de jogo aí, eu faço o que eu quiser, tenho carta branca e não sei o que e tal. E dançou ferreiamente. Então agora, qual vai ser a carreira do Tite? O Tite tem... Não, agora ele vai tomar chibata. Por isso que eu tô falando, o Tite agora... Agora não serve mais, ele falou, Tite Pedro. precisa reciclar. Mas a pessoa Então, ruim, assim, olha lá. pra mim, ele fez um trabalho ruim na seleção. Seleção brasileira, você trabalha com excelência, a Copa do Mundo. As 2 Copas dele foram ruins. O trabalho dele no Flamengo, tão poderoso, foi ruim. Foi ruim. Ele tentou uma carreira na Europa, tentava alavancar com a seleção uma carreira na Europa, não deu certo. Ficou batendo na porta, não sei o quê, esperando não sei o quê. Não vou treinar tal timinho, tal não sei o quê, pequeno, não sei o quê. Fato que ele não emplacou internacionalmente. Ninguém ficou atrás do Tite como ele imaginava que talvez estivesse. E agora ele vai fazer o quê? Tem algum passo pra frente, depois que ele passou pela seleção e por esse Flamengo atual? Eu vou falar, se ele volta a treinar o Corinthians. No Corinthians, acho que ele seria muito bem recebido, porque é um time com o qual ele mas tem, será que vão tem perdoar lá história daqui a e pouco? identificação. Daqui a pouco eu nós não vamos sei falar se o corintiano corintiano. hoje, O corintiano manda tava mensagem. sedento pra eliminar o Tite. Todos os corintianos que eu conheço aqui, tava todo mundo. Cara, que legal, a gente vai se vingar, a gente vai eliminar. Tem condição, o Corinthians hoje melhorou a ponto de muita gente achando que o Corinthians vai mesmo eliminar o Flamengo do Tite. Agora eu não sei. Tem um fato novo que é a troca do comando. Talvez agora o Flamengo, sei lá, né, o Felipe Luiz
Que, aliás, eu vou perguntar pro Pedro Ivo do Felipe Luiz poder assumir ou não. Também. Instantes. Vários, Mas então, assim, a gente vai falar muito do Flamengo, o que vai acontecer com o Flamengo, Jorge Jesus, não sei o quê, tal, blá, blá. Mas eu tô fazendo uma reflexão, uma pensada sobre o Tite, que eu acho que durante 6 ou mais anos nesse país não se fez. As pessoas rotularam ele. Então, por exemplo, eu falei, hoje ele concorre com o Arthur Jorge, com o Abel Ferreira. Quando o Tite era o melhor técnico aqui no cenário nacional, a concorrência era muito fraca. Seja de outros treinadores brasileiros mais ultrapassados, tal, e poucos times com muito investimento. Hoje, a concorrência no Brasil é maior. Então, ele mesmo com tanto jogador, com tanto material humano, com tanta estrutura, condição e tudo mais, não conseguiu fazer a coisa andar. Então, ele precisa se reciclar. Será que eu preciso ser mais ofensivo? A qualidade do jogo, agradar mais as pessoas? Ou ser sempre o cara supostamente equilibrado? Antes do Pedro e só um responder, parênteses, disse o Bubu que torce pela felicidade do Tite. Cada um tem. Eu respeito o Bubu, não tem nenhum problema. É só antes do Pedro. Vai jogar uma pimentinha. Jogar uma pimentinha pro Pedro. Não preciso, porque hoje o negócio tá bom, que eu tô sentindo. Então o negócio é ele gosta, Nath. Então, é que não uma aura, assim, um negocinho assim. Não, mas dentro do que o Bubu tava falando, tentando entender, e aí eu dou um pouco de razão ao Bubu nesse sentido de reciclagem, é o seguinte, você falou do Abel, você falou do Arthur, você falou dos outros treinadores que estão no futebol brasileiro. Esses caras, eles estão no dia a dia. Então, treina, joga. E aí não estou em defesa do Tite, estou só dentro daquilo que você falou e eu também um pouco concordo em relação a isso. Ele ficou 6 meses trabalhando na seleção. 6 anos, desculpa. 6 anos na seleção, para quem trabalha diariamente no clube, pode ser que tenha acontecido isso mesmo. A falta de ritmo, a falta de entendimento, a necessidade de mudança rápida, porque na seleção ele não conseguiu fazer isso. E aí eu concordo com você nesse aspecto. No mais, só vou jogar pimentinha aí. Não, mas é bom. Bom, agora é a sua vez, porque de acordo com o Rodrigo Bueno, o futebol é assim, o Pedro já tinha avisado aqui, que não é só o senhor que lança, eu acertei. Na quarta serve, no domingo, esqueça tudo. Pro Bubu, o Tite está lá na última prateleira de treinador, enfim, que não serviu. A fala do Bubu que mais me impacta é de que ele deseja o bem do Tite, né? Isso. Eu fico preocupado a quem ele deseja o mal. Que ele falou, são poucas pessoas. Eu acho. Mas eu não acho. Eu não acho que é um erro falar em reciclagem, em reflexão. Eu não acho, não. Eu acho que o trabalho do Tite no Flamengo não aconteceu. A gente precisa tentar entender em que prateleira o Tite ficou, se foi uma coisa pontual apenas do ambiente do Flamengo, que de fato também é complicado, porque quando a gente olha para esse telão aqui atrás, tanta gente que passa e é considerado fracassada, sabe? Para opinião pública, o Domi não sabe nada de bola, o Paulo Souza não sabe nada de bola, o Vitor Pereira não sabe nada de bola, o Rogério Ceni não presta, nem o Renato dá jeito, conhecendo o Flamengo, o São Paulo também é fraco. Então, o Flamengo ele tem uma dificuldade de permitir que as pessoas também sejam felizes ali, né? Ninguém quer ver felicidade ali se não for o Jorge Jesus. Então, eu acho que também precisa tirar isso um pouquinho do peso, só que o trabalho do Tite ele não aconteceu. Falar em reciclagem agora, falar que ele precisa repensar, eu acho que é correto, é prudente. Inclusive nas coletivas. Eu acho que aí tem um ponto sensível para mim, Bubu, porque a gente vai falar muito do trabalho do Tite em campo e tá claro que não aconteceu. Agora, para mim, a grande surpresa para mim do Tite de um ano para cá, ou do Tite do final da Copa para cá, é que o Tite, que se mostrava sempre um cara muito seguro, ponderado e equilibrado, o Tite está absolutamente instável do ponto de vista emocional. A coisa, para mim, ela fica muito clara quando ele recebe uma pergunta absolutamente legítima numa coletiva, comparando o gol do final do jogo do Vasco, gol do Coutinho, com o gol no final do jogo contra a Croácia na Copa do Mundo. Não era sobre questão, qualidade, era momentos finais do jogo, você não controlar. E ele ficou absolutamente desorientado. Ele falou que aquilo ali era desumano, estava tocando numa ferida, que aquilo era inadmissível. Parecia que o repórter tinha ofendido ele, e não foi o caso. Tanto é que depois ele veio se retratar na coletiva. Ou seja, mostra que o pós-Copa do Tite mexeu demais com ele, que ele não consegue falar. E mexeu a ponto dele não entender o que está acontecendo. Pedro, só parecia que não era demitido há uma década. Ele teve uma questão da promessa, que a gente bateu muito na tecla.
após o jogo da ida, ele fazia aquela promessa de que a bola vai entrar, não é do perfil dele. Então, era um Tite muito desequilibrado. Um Tite muito desequilibrado nas últimas semanas, e acho que isso impedia qualquer leitura do que tinha que ser feito em campo, ou além do campo, ou de gestão. Então, esse Tite que deixa o Flamengo é um Tite para repensar qual é a relação dele de dia a dia de clubes, que ele não tinha isso desde junho de 2016, quando ele deixa o Corinthians, né? Entre maio e junho ele 16, que o Dunga é demitido, ele vai assumir a seleção. De lá para cá, muita coisa mudou no futebol, muita coisa mudou para o Tite também, que não tinha mais esse dia a dia, mas é um Tite absolutamente instável do ponto de vista emocional. Ele vai chegar aonde? Em que clube ele vai chegar que ele vai ter que lidar com esses fantasmas dele? Eu acho que o Tite tem alguns fantasmas dele, seja a eliminação da Copa do Mundo. O Tite nunca falou sobre a eliminação da Copa do Mundo. Isso o é Tite verdade, nunca deu Pedro. uma entrevista. O Tite nunca topou ser questionado. O Tite nunca topou, sabe, mexer nessa ferida. E quando você não fecha a sua ferida, quando você não lida com o seu problema, parece que você nunca supera. Então, tudo mexe muito com o Tite. É uma crítica, é uma pergunta, é uma eliminação. A gente trouxe aqui uma vez a informação. O Tite, quando ele perde um jogo, teve um episódio de um jogo da Libertadores que ele ficou 1h50 até sair da salinha dele do vestiário para dar a coletiva. Ele foi avisado que seria multado, como o Flamengo. Não tem problema, que não tinha problema. Então, ele está muito instável. Tudo mexe muito com o Tite. Isso está comprometendo o trabalho dele. E há uma o Tite década... é mau treinador? Não. O Tite não sabe de bola? Acho Ele é que não. burro? Mas ele precisa fazer uma autocrítica do trabalho. Ele precisa entender por que o trabalho dele não acontece. E eu acho que tem a ver com um lado emocional, com um lado de não aceitar que ele não está... que talvez ele precise sim repensar o trabalho dele, repensar o trabalho, admitir uma fraqueza, parece que está sendo Agora, tem um muito ponto sensível. importante, e talvez o Pedro toca numa situação que é de quase um pouquinho mais de uma década, ele não é demitido, ele não é que quando o Tite foi questionado, aquele Corinthians lá do Tolima, e depois ele vai embora com o Corinthians, vai seleção, tudo, então ele volta a ter o Antes trabalho. disso, ele foi questionado várias vezes. Sim, sim, mas estou dizendo na Ele foi seleção. demitido do próprio Corinthians antes, Não, 2005. sim, mas lá atrás, estou dizendo Palmeiras, lá nessa atrás. década agora. Então, Mas aonde que eu acho que eu vou perguntar para a Nath o seguinte, Bubu, antes da gente voltar nesse tema, da onde, porque assim, é um casamento que, de características, como gosta de dizer o Tite, mas não rolou. Porque o Tite tinha um jeito de trabalhar, o Flamengo o outro, o Zé falava, se alguém está esperando o Jorge novo, o Jorge Jesus não vai ter. Mas o erro também é maior de quem foi procurar ou do Tite que não conseguiu pilotar a Ferrari, que os caras mandam toda hora vídeo aqui pra gente? Aí eu vou entrar no departamento do Pedro. Acho que tem culpa pra todo mundo. Ai, meu Deus do Aí céu. já vem logo dando essa bem. lapada. É, Nath, pô, a Nath é assim mesmo. Pô. Eu acho que Vai, todo Nath. mundo tem parcela de culpa nessa história toda. Parcela de culpa não é culpa. Como é que é? Senão fica bonito. Não, acho que tá Olha lá, ele já 50-50. tá Acho que o borrifando Flamengo... o assunto dele, só ele o quer tratar. departamento dele. Acho que o Flamengo, quando vai em busca do Tite, é muito mais em função do nome que ele fez do que propriamente o que ele vinha apresentando de trabalho. O ciclo final dele de seleção não foi bom. E aí eu vou pegar o recorte da Copa do Mundo. Desculpa, a seleção chega à Copa como uma das grandes favoritas. Em 2002, a Foi Copa... Leão, Em foi Leão de 2002, eliminatórias, o Brasil parece quase que não tá vai pra falando da Copa seleção e do Leão. ganha. Não, mas eu tô falando... Não, vocês Não, falaram não, assim, não. o Trabalho final da dele seleção... na seleção é parece com um Dunga. Leão de eliminatória. Não, mas o assim, resto, amigão. Não dá pra dizer que não aconteceu. Pra mim, A da Copa do Mundo, pra mim, não Vamos ouvir a aconteceu. Nath, Mas ó. assim, é que nem eu falo que assim, não foi que chegou. ele ganhou chegou o igual a Campeonato seleção de Carioca. 2002. Não. Não. A seleção chegou em Mas alta. é canal. Então, peraí, Ele acho que você ganhou não uma entendeu. Copa Eu acho América que você não entendeu o que eu falei. esvaziada. Bubu, deixa eu ver a Nath aqui. Não, então acho que você não entendeu o que eu falei. Eu falei que o trabalho dele na Copa não foi bom. Não, você falou o ciclo final dele de... Na Copa do Mundo. Ah, na Copa, não foi o antes. Não, na Copa do Porque a Mundo. seleção, ela chega festejada ao lado de França, Argentina... E na Copa do Mundo entregou Não, aquilo tudo bem, que se é só esperava pra do trabalho é só do pra- Tite. É só pra gente não confundir, porque eu acho que comprando fica... a faixa. A Argentina fizeram a final. O Brasil ficou pouco, cedo. fica pouco fresco na memória das pessoas. Não, Copa Parece do que Mundo. a seleção chegou ao Catar em baixa, e não, foi o caso. Chegou em alta, mas na Copa do então. Mundo o ciclo dele Então, foi se ela encerrado. chegou em alta, algo de bom ele fez. É porque eu não consigo... Mas qual é o nível trabalho- de- trabalho qual é o do nível de Tite ruim- exigência? O trabalho do Tite ruim no Flamengo não quer dizer que o trabalho do Tite na seleção foi ruim. Pra mim foi ruim. Toda hora... Pra mim foi tudo ruim. Bem, mas é só pra não falar assim, na seleção... O trabalho, chegou mal na trabalho Pra do mim, Dunga foi pra ruim? mim, o trabalho Pra mim é muito do Tite, parecido. Qual, o trabalho do Tite pra mim na primeiro foi muito seleção é bom. Copa O do primeiro Mundo. achei bom. Você acha? Foi melhor do que o do Tite. O trabalho dele é ruim. O primeiro trabalho do Dunga achei bom. Foi melhor que o do Tite. Caiu na mesma fase. Mas, ô, Nath, mas aí o Flamengo vai lá e pega o Tite pra ser Com o a treinador ideia pra- dessa grife, né? dessa Pra- grandeza grife. pela grife, porque era o cara que poderia trazer um ambiente diferente, porque o ambiente que o São Paulo sai é muito conturbado, é a gente se socando, é aquela história toda. Então, quando se vai atrás do Tite, é muito mais em função do que ele poderia trazer, eu acho que de ambiente, desse equilíbrio, dessa calma, desse cara que é parcimônia, desse cara que traz o elenco,
O Gerson postou, né, falando, agradecendo sobre como ele trabalhou com ele e tudo mais. Então, e o Tite por entender que ele tinha a capacidade de enfrentar um Flamengo com a exigência que o Flamengo tinha. E com um trabalho que ele não tinha a entregar. Eu acho que quando a gente vai ver o melhor trabalho, o recorte do trabalho do Tite foi na Copa América, em que ele tem um monte de jogador esvaziado por departamento médico e seleções, e ele consegue fazer com menos, muito mais do que ele fez do que quando tinha todos à disposição, ou maior parte dos jogadores à disposição. O trabalho do Tite na seleção, para mim, na Copa do Mundo, foi péssimo, e o trabalho do Tite no Flamengo foi horroroso. O futuro agora aponta para Felipe Luiz, pelo menos nesse espaço curto de tempo. A gente vai falar muito de Luiz Castro, Ele não tem licença, hein? Então, Mas ele pode treinar o Pedro time. Eu não falou tenho isso. licença para comentar. Mas Tô tá aí. comentando. E aliás, uma fase... O Flamengo hoje passa uma informação que ele tem a licença A. Então, Zé, você que está fazendo o nobre curso lá de treinadores, é muito legal isso, está se preparando cada vez mais. O Felipe fez recentemente o da CBF, tudo, e tem Mas até... assim, só uma coisinha Claro. também. Você dá um jeito com isso, né? Ah, sim. Ah, sim. Ué, o Porque- Antônio Oliveira não pegou a carteirinha dele até hoje. É. Cadê a carteirinha do homem? Porque enquanto Não se chegou permite pelo correio. outra assinação, É. e segue o jogo. Agora, o Zé, ele tem a B e a A, informa que o Arthur, Sim. mas é um cara que é contemporâneo dos caras, ou seja, ele vai treinar o Gabigol. E já Gerson. recebi um monte de vídeo aqui, o Gabigol falando que ele ia ser treinador do Flamengo. Mas sempre era mostra resenha, ali né? era Não, resenha, né? É resenha. Mas como é que é pro internet, cara? isso Ele daí... tava no aniversário do Gabriel. É, Pro pra- vestiário você chegar e falar assim, igual você assume o Corinthians a sua volta lá da Europa, ó, Zé vai treinar os caras, e você treina lá a galera que joga com você, Bernardo, os caras todos. Como é que é pro cara que... E como é que é? Isso é um desafio pra ele? É um desafio gigantesco. É? Gigantesco, mas é também, acho que a primeira... Eu acho que é um amadurecimento muito rápido, porque você tem que mudar a ficha, né? TV e do streaming juntos. Com a Claro TV+, você se conecta mais com a diversão. Atravesse as fronteiras. Vamos para o Eu intervalo. respeito outra. Sim. Mas é um cara que é contemporâneo dos caras, ou seja, ele vai treinar o Gabigol. E já Gerson. recebi um monte de vídeo aqui, o Gabigol falando que ele ia ser treinador do Flamengo. Mas sempre era mostra ali, resenha, ali né? era resenha, né? É resenha. Mas como é que é pro internet, cara? isso Ele daí... tava no aniversário do Gabriel. Pro vestiário você chegar e falar assim, igual você assume o Corinthians a sua volta lá da Europa, ó, Zé vai treinar os caras, e você treina lá a galera que joga com você, Bernardo, os caras todos. Como é que é pro cara que... E como é que é? Isso é um desafio pra ele? É um desafio gigantesco. É? Gigantesco, mas é também, acho que a primeira... Eu acho que é um amadurecimento muito rápido, porque você tem que mudar a ficha, né? Mudar o entendimento, especialmente dos jogadores. Né? E aí é uma postura diferente. Olha, eu acho que o próprio Felipe já deu uma entrevista falando isso agora. Ó, eu fui jogador e agora eu sou treinador. E ele sabe, não adianta ele querer tratar os jogadores como parceiros, amigos e tal, porque uma hora ele vai ter que tomar a decisão. Ó, você não joga, você não vai ser, aqui não. Ah, mas tem um... É que eu tô segurando para não falar, porque tem Não, fala algumas... aí, fala aí, Zé. Não. Nós gostaríamos de com a ouvir, gente, Zé. Eu vou dar só um, eu vou Só dar uma exemplo dica. sem nomes, tá? Tá. Sem nomes, porque é ruim. Tá. Para preservar, porque o cara é meu Claro. amigo. O cara era jogador, É. tava jogando assim,
de repente, de um dia para o outro, nas devidas proporções, vocês vão entender, né? Ele virou diretor. Ele estava aqui, parou de jogar, no dia seguinte, diretor. E tinha um cara que... Os caras conviviam normalmente no vestiário, assim, no ambiente de hotel e tal. Eles andavam muitas vezes de chinelo. Natural. Claro. Você tá ali de chinelo, entra no quarto e tal. Aí, no dia que ele se tornou diretor, o cara passou assim, o cara falou assim, a partir de hoje, traje completo, tênis, nada de chinelo aqui. Quase mataram ele lá, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é que dependendo das atitudes, dependendo do que o Felipe fizer, a resposta de um ou de outro, ela vai ser diferente. Então, eu acho que o Felipe tem que deixar muito claro para todos no vestiário, que ele é treinador. Ele não é o amigo Felipe Luiz. Porque se ele não fizer isso, ele vai ter problemas. E os jogadores precisam entender... O jogador tem que ter maturidade Isso que eu tô também. falando. Os jogadores precisam entender isso. Se vocês são tão amigos do Felipe, se vocês gostam do Felipe, agora é hora de dar a mão. Agora é hora de ajudar. Sabe por quê? Porque a bomba está com vocês. A bomba agora e a responsabilidade são de vocês, jogadores. Né? Porque o Felipe está completando ali, está complementando, mano. Agora, vocês precisam bater no peito, assumir responsabilidade, né? Entender que o momento agora, né? O Felipe não vai poder, não sei, né? Não sei a capacidade do Felipe, como pessoa é fantástico. É um ser humano, um cara nota 1 milhão. Quem conhece é 1 milhão. Não sei como ele entende do futebol para passar isso para os jogadores. Eu nunca tive essa conversa com o Felipe, mas vocês, jogadores, precisam entender isso. E o Felipe tem que deixar bem claro. Outros exemplos, esse eu posso dar. Eu tinha 15 dias de profissional. O Mário Sérgio tinha uma maneira de trabalhar que hoje, as pessoas fazem hoje. Mas o Mário Sérgio fazia lá em 93. Ele era um pouco mais áspero. Não, mas o que ele fazia? Ele jogava de acordo com o adversário. O que acontece muito hoje. Mas ele fazia lá em 93. Né? E o que ele chegava... Então, assim, hoje o Pedro joga, amanhã a Nath joga no lugar do Pedro, o Pedro fica no banco e tal. E ele falava pra gente no vestiário. Ó, caneleira todo mundo, treino, jogo pra mim a partir de hoje treino pra mim é guerra e guerra pra mim é jogo. Ou seja, eu quero competitividade entre vocês, jogam o melhor. Né? E aí começaram os problemas, porque tinha jogador que ficou bicudo, jogador que não gostava, jogador que começou... Ele chamou todo mundo numa sala, e falou o seguinte, olhando nos olhos de cada um aqui, nos cobras, nos minhocas, né? Nos tatu, todo mundo aqui. É o seguinte, quem manda aqui sou eu. Se vocês não estiverem satisfeitos, procurem a minha salinha lá. Pode me chamar lá, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem sair, se vocês querem conversar, pode conversar. Agora, quero que vocês saibam de uma coisa. Quem manda aqui sou eu. E se vocês quiserem conversar comigo lá fora do clube, tem pra todo mundo. E fez assim, ó. Tem pra todo mundo, entendeu? Não tem nenhum problema. Não é violência, né, assim, era um ambiente diferente, uma atmosfera diferente e tal. Mas eu tô só dizendo que existem várias formas de você... E são os desafios, colocar né, os Zé? desafios. Por isso que a gente tá falando do Felipe com os caras, porque ele jogou com 70% desses caras aí. O mais importante, vocês jogadores, entenderem que o Felipe é treinador. O Felipe não é mais, ele pode até ser amigo de vocês, mas o Felipe é treinador, então ele vai tomar atitudes, ele vai escolher, fazer as escolhas. Não fiquem de biquinho, não fiquem assim, sabe por quê? Porque a responsabilidade é de vocês. O Felipe tá só, e o Felipe já deixou, hoje não queria ser, né? Ele falou, não quero ser treinador, não tô pronto ainda, preciso passar por algumas fases e tal. A bola tá com vocês aí, jogadores. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, do Silvinho. Silvinho assumiu rapidamente um time com o qual ele é muito identificado, que é o Corinthians. Sim. É um cara que Mas ele não estudou, tinha jogado com os caras, se né? preparou, tal, não tinha, mas assim, virou chacota. Então todo mundo, não deu certo. O Silvinho, o jeito que ele fala, evita. O cara foi treinar, levou a Albânia para a Eurocopa, fez uma grande campanha. Então, por exemplo, o Felipe Luiz... Eu não sei, ninguém sabe como ele vai ser como treinador, mas ele é um cara que tem potencial. E a torcida ama ele. E a gente torce para que tenha até técnicos brasileiros de alto nível que consigam um espaço na Europa. Uma geração, o Luxemburgo bateu no Real Madrid, não deu certo, o Filipão bateu no Chelsea, não deu certo, o Tite tentou, não conseguiu. Lá atrás, alguns caras passaram em alguns times mais ou menos importantes, o Parreira, o Lazzaroni... Mas tem um porém, então, viu, assim, Bubu? Só para te avisar. A torcida hoje, eu vi vários posts de flamenguistas aí, ilustres, dizendo, vem Filipinho, Felipe Luiz, boa sorte, o Ivo Meirelles, o Renato Milagres, todo mundo, os caras do samba. Tem um grupo, Copa do Brasil, Copa do Brasil. Se ele perder a Copa do Brasil, vai ficar segura ele, vai ficar... Eu acho que ele só tem a ganhar,
Se só tem a ganhar. Eu acho que ele só tem a ganhar. Se o Flamengo perder tudo agora, até o fim da temporada, qual vai ser a culpa do Felipe Luiz? Pra mim, quase nenhuma. A não ser que ele, vou botar time reserva. Mas 2025 fica com ele, na tua opinião? Não, mas peraí. Entendeu? Ano passado o Tite chegou no final, perdeu o Brasileiro, eu tinha culpa. O Tite chega grandão, técnico pronto, você espera resultado. E ele perde pro Santos rebaixado, perde do Grêmio sem o Soares. Perdeu um monte ele também. empatou jogo com o Fluminense. Fluminense de ressaca da Libertadores, quer dizer assim, o Tite do ano passado deu tempo pra ele, e o Palmeiras provou isso sendo campeão, que daria pro Flamengo ganhar o campeonato do ano passado. E ele perdeu. E as pessoas ficavam assim, com o discurso dele, o que importa é o G4. Ele perdeu por causa do tamanho dele, então. Ele tinha uma cobrança pra mim. Você espera do Tite o quê? O problema... No mínimo, se não um show espetáculo, resultado. Ele tomou 3-0 do Galo, do Filipão no Maracanã. Eu acho que a questão do Felipe, assim, eu acho que o Felipe pode ter uma sequência, trabalhar tal. Se os resultados não vierem, eu acho que vai ser natural o Flamengo acelerar a procura por um outro treinador. Se os resultados não vierem. Né? É natural isso, todo treinador. Agora, se o resultado vier, dependendo da forma como o time jogar, se comportar... armadilha, cara, o Felipe, pra ele. Eu acho que é uma... Mas ele deixou bem claro, hein, Pedro? Não, mas acho que você fica numa situação delicada, né? Porque o Felipe, inicialmente, ele não queria, porque entendia que tinha algumas etapas ainda a cumprir até assumir um time do tamanho do Flamengo. Só que aí também chega numa situação... 7 meses. Como é que é o mundo da bola? O cara liga, o outro fala, o dirigente que você trabalhou chama, o presidente que você trabalhou, o Felipe, o Landim, ele tem uma relação com o Felipe até de pré-Flamengo, pré-chegado, o Felipe foram juntos e tal. Aí você vira e fala, não dá para negar, tem coisa que não dá para negar. Aí ele assume. Mas é perigoso, porque a torcida do Flamengo, ela é passional, ela é visceral, a coisa ali é diferente. Mas, Pedro, ele assume... Ainda mais com o Jorge Ele Jesus assume até o Flamengo encontrar um novo treinador, ou ele assume até o final do ano por conta da eleição? Ele tá igual o Paiva. Igual o Paiva no Vasco. Se passa do Corinthians e vai na final e termina o ano jogando a bola boa, ele fica. Sim. Não tem um planejamento. Até porque não se sabe os resultados. Super Mundial do Flamengo. Não, porque às vezes a conversa com ele, Felipe, é só a gente até achar entender aqui alguma coisa. A eleição do Flamengo quando é? Dezembro, até isso pode mudar. Marco Braz, a ideia dele, ele disse isso, ele verbalizou, te conversou cedo, ele falou, eu queria dar 15 meses de contrato com o Felipe. 15 meses até o final de 25, 3 meses agora e mais 12. Só que, claro, você tem uma questão. Primeiro, você tem que fazer uma transição de contrato, porque uma coisa é ser técnico de sub-20, sub-17, outra coisa é ser técnico profissional. Primeiro, você vai chamar até para tirar um pouco o peso das costas dele de interino. Entendeu? Primeiro você vai chamar de interino, não que... Senão, como é que se justifica depois que você trocou em 2 meses? Vai carimbar o fracasso ali de um cara que está começando e é ídolo do clube. Mas a ideia do Braz era dar 15 meses de contrato ao Felipe, até o final de Então, 25. essa gestão é favorável ao Felipe ficar mais tempo com os resultados, obviamente. A gente sabe também que todo mundo é a favor do técnico ficar mais tempo. Eles queriam... A questão é que o campo, a temperatura, a eleição... Eu vou te perguntar, mas aí, Pedro, como é que funciona? Como está? Eu não entendo, né? Não sei, não tenho esse conhecimento, mas como está a situação das eleições? Não tem nenhum impeditivo legal, Zé. Não tem nenhum impeditivo legal, até porque o Bruno Henrique tem contrato com outra gestão. Todo mundo tem contrato que se esgota na outra gestão. Sim. A questão, às vezes, o que acontece é muito mais quando uma outra chapa vira e fala, comigo o Felipe não fica. Sim, é isso que eu ia falar. O Jorge Jesus. É isso que eu ia... O Jorge Jesus também, viu? Só que o Felipe Luiz, ele tem um capital junto ao rubro-negro, junto à torcida do Flamengo, que ninguém vai virar hoje e falar, comigo esse cara não fica. Ninguém é burro. Ninguém é burro. Felipe Luiz ele é quase uma unanimidade dentro do ambiente Flamengo. Um candidato hoje que está ali tateando, ele precisa ver para onde ele vai. Política é assim. Felipe Luiz é unanimidade, então não vou criticar esse cara. Se viesse, o Zé Elias, identificado como Corinthians, comigo não fica. É diferente. E o Felipe Luiz hoje, é o escudo perfeito. Ele tem um capital político, ele tem um capital político que não vai ter BAP, não vai ter Valim, não vai ter Maurício, não vai ter ninguém que vai virar e falar, comigo esse cara não fica. Então, tá todo mundo vendo, tá todo mundo tateando. Se emplacar, e for bom pro início de mandato de qualquer outro presidente, fica. Agora, se não emplacar, e politicamente foi interessante dar-lhe um pé na bunda. Isso, a história do Flamengo. Fizeram com o Tite também. A história do Flamengo. O Flamengo teve, em alguns momentos, o professor Carlinhos, ninguém o reputava como um super treinador, não sei o quê. Deu títulos importantíssimos pro Flamengo. O Andrade, quando assumiu, e depois que foi campeão brasileiro, o Andrade não teve mais espaço, mas 2009, assumiu ali, né? Aparentemente era uma bucha, deu certo. O Jaime,
Título da Copa do Brasil, tava ali, funcionário do Flamengo, identificado com o clube, sem badalação, Então você tá sem querendo marketing. dizer que a sua mística Então, a aponta para o história do título da Flamengo Copa do aponta para Brasil? vários treinadores que eram meio que Opa! interinos ou quebra-galho ali na hora Levantando e que a taça. acabaram sendo campeões de títulos Então o importantes. Felipe Luiz tá nessa barca, pra você. Tá nessa barca, ele pode ser. E ele é querido. Muito torcedor flamenguista já queria a saída do Tite e que o Felipe Luiz assumisse. Só vou perguntar uma coisa pra Nath. Nath, olhando pra lente da verdade, que é Ih, aquela ali, ó. caramba. Pode ser aquela, de repente. Eu não sei se eu vou responder. Olha lá, você acha que quando anunciaram o Felipe Luiz é o novo, assume o Flamengo, o Gabigol tava lá escovando o dente, ele deu um sorrisinho? Sorrisinho, deu um pulo. Ele, na verdade, ele já pegou sorriu o WhatsApp? quando viu a nota oficial dizendo que o Tite não era mais, né? Isso aí ele já sorriu. A gente tá supondo, né, obviamente. Mas com o Felipe Luiz no comando. Tem que ver o que o Felipe Luiz pensa. Se ele pensa que o Gabi é o cara pra substituir o Pedro, que eu acho que ele pensa, e aí vai depender de minutagem, vai vai ter depender mais de chance ou sequência. Acho que ele vai colocar, vai fazer o arroz com feijão, sabe? É, né? Ah, E outra, certeza, que eu vou falar pra vocês duas coisas que eu tenho de certeza desse Flamengo. Uma, o Felipe Luiz vai chegar, vai pôr os métodos dele, mas você sabe já como é que é vestiário, ele vai encostar no Gerson, nos caras e falar, meu, como é que a gente pode entender como o time... Porque assim também, os caras têm que jogar pra ele Então, também, né, Zé? Eu sei, não, mas eu acho que ele não. Eu acho que ele. ele talvez conhece os jogadores. já venha né? com a ele base faça isso, talvez, mas eu não vejo o Felipe com esse perfil, não, Edu. Não, eu acho que ele vai ser um baita Não, mas profissional. eu vejo o Felipe já independente disso. É. Eu vejo o Felipe com uma situação independente. Eu não acho que ele vai querer se apegar a esse tipo de situação. Eu acho que uma conversa, como é que tá, tal. Troca Até de porque ideias, tal. o Felipe é treinador das categorias de base. Ele sabe o que está acontecendo, Certo ele mesmo. está assistindo os jogos, tal, ele assistindo os jogos do Flamengo, ele sabe quem são os jogadores, tal. Como eu falei, vai muito na forma de como você chega, como é a sua apresentação, como você marca o seu território. Entendeu? Como é que vai ser esse respeito? Porque assim, você tem que estabelecer uma linha de conduta que vai e volta, entendeu? Eu sou o treinador e você tem que me respeitar. E acho que o Felipe eu acho que ele não vai ser esse cara tão boleirão, boleirão, entendeu? De, vem cá, e aí, me ajuda e tal, porque eu acho que ele é independente, ele ele sabe muito bem, porque quando ele jogava, ele era um treinador. E ele então. conhece muito bem o elenco, Ele né? conhece bem e tal. Então ele sabe mais ou menos como ele vai lidar com um, com o outro, talvez os jogadores mais jovens, como ele vai fazer a inserção desses meninos e tal. Mas eu não vejo ele tão boleirão dessa forma, não. Mas Eu até- acho que ele é independente. E o técnico do Flamengo, daqui a pouco a gente vai mostrar a tela dos técnicos do Flamengo desde a saída deste rapaz aqui, ó, Jorge Jesus. Porque a hora que ele tiver no. isso é a hora que ele tiver no mercado, pode estar você qualquer que deu um ali. polêmica. Mas tá quase parecendo a Santa Ceia aqui atrás, né? Olha lá. Cadê? Mostra o geral, dá o geral dois, aqui, ó lá. três. Olha lá. Tá faltando alguns ali, ó. Fazer uma Santa Ceia aqui. Ó. Tinha um três. Bom,